marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu. Olá, hoje no nosso programa estamos recebendo a visita da doutora Selma Tavares. Doutora Selma Tavares é psicoterapeuta de adultos, famílias e socióloga. Com o tema Família, uma obra inacabada. O termo aqui, o título é fantástico. Portanto, você, assinante, se tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br, que terá alguém para tirar as suas dúvidas, porque as minhas eu vou tirar agora com a doutora Selma. Obrigado pela presença, viu, Selma? Obrigada pelo convite. Já conhecia o programa? Já tinha ouvido falar. O nosso programa antes era só por hoje, agora é programa Família. Interessante, eu não sabia quando peguei esse tema Família Inacabada, eu não tinha ideia de que o programa chamava Família. Pois é, por isso então foi uma sintonia perfeita. Foi realmente uma sintonia perfeita. Mas quando eu li aqui o título, né, Uma Obra Inacabada, eu falei, olha, é magnífico, ela matou em cima, porque essa família, por mais que a gente atue, a família parece que nunca está preparada, principalmente no caso da dependência, não é? Então, por que esse título? Família, uma obra inacabada. Eu pensei nesse título porque quando a gente nasce, a gente não escolhe a família que a gente vem. A gente nasce numa determinada família. E essa família que eu venho, ela já tem toda uma origem aí atrás, né? E ela é inacabada no sentido de que eu posso morrer para essa família, mas essa família continua. E aí eu pensei na questão da responsabilidade que a gente tem com a nossa família. Porque o que a gente deixa nela como legado, a geração posterior vai carregar. Então, o que eu faço e como faço dentro de um grupo de família, né, não se acaba. Família vai. Eu recebo alguma coisa, um legado de uma geração, e eu deixo esse legado para uma geração posterior. Então, acho que a nossa responsabilidade é muito grande na questão família. Principalmente, você falou na questão dependência química, né? Assim, a gente percebe um certo padrão, muitas vezes, dentro da família. Ou era um avô, ou era um tio, ou alguém que tinha uma questão compulsiva dentro da família, que seja ela por substância ou qualquer outra coisa que eu faço sem controle e que perturba esse ambiente. E se eu tenho essa consciência, e esse grupo tem essa consciência, eu posso fazer alguma coisa para, pelo menos, tentar interromper um ciclo de doença na família e não deixar isso para outra geração. É nesse sentido que eu pensei nessa questão da família inacabada. Principalmente em comportamentos, não é? Assim, um pai, uma mãe, às vezes você vê assim, aquele pai agressivo, que o filho está filmando tudo, e o pai fala bruscamente com a esposa de uma forma agressiva, você vai ver daqui um pouco, né? Principalmente se põe o dedo, aponta, daqui um pouco está a criança lá também berrando com o cachorro, com o gato e apontando. Quer dizer, ele é uma reprodução do modelo comportamental de um pai e de uma mãe, independente até mesmo de um transtorno de personalidade que venha a ser. O comportamento mesmo, se for um ambiente calmo, o filho tende a ser calmo. Se for um ambiente agressivo, ele tende a ser agressivo. Você concorda com isso? Não, mas é exatamente isso, né? Os filhos vão aprendendo nesse caldo da cultura da família. E aprende de um jeito sem saber. É nos momentos mais onde a gente não sabe, onde a gente não aprendeu a pensar, que mais a gente acaba ficando impregnado dessa convivência e desse comportamento que você está falando.
E é assim mesmo, e a gente vai rolando isso pela vida, essa maneira de agir, de se movimentar dentro da casa, do que pensa, de como responde, se não responde, os silêncios, né, essa agressividade que você está falando, e é dentro da casa. Eu sempre falo que a família é onde tudo começa e onde tudo termina, porque é lá que eu aprendo essas coisas que você está falando, e aprendo as coisas também que não são ditas, aquelas que está no ambiente, né? E que a gente acaba também se nutrindo dessas coisas que não são ditas, que é a questão do inconsciente, a questão emocional, as coisas que vão sendo passadas, né, no silêncio. Isso também acontece dentro da família. Assim, hoje as pessoas têm muito aquela coisa de autoritarismo e autoridade. E muitos pais veem assim, a educação, que deve ser muito mais maleável, são muito mais permissivos. Como você vê hoje, esse desenvolvimento, esse processo da criança com essa liberdade, que eu vejo até um tanto de excessiva em termos... Você vê assim, a criança já muitas vezes 4, 5, 6 anos quer o celular, já está na internet, e o horário que não necessariamente são estipulados, e a família acha lindo e maravilhoso. Como que você vê hoje a tecnologia influenciando a cabeça da criança e os pais assim tão permissivos? Parece que eu dou coisas para os filhos porque não aprendi a dar afeto, né? Então, eu vou dando material, vou dando celular. Eu acho que tem outras coisas também, que é assim, estar com uma criança ou com um jovem exige disponibilidade interna, né? Eu preciso me despojar de tudo aquilo que eu teria que fazer para mim e ficar com o outro. Isso dá trabalho. E, às vezes, é mais fácil largar na internet, dar o celular, deixar por aí, do que parar e ver exatamente o que está acontecendo ali. Por isso que eu acho que a questão dos limites, que eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Que é a questão dos limites, que os limites começam comigo. O limite não devia ser um punidor ou um castigador da criança. O limite devia começar com os pais, né? Não deveria ser para o outro ter um prejuízo porque ele fez alguma coisa, né, nesse sentido. Mas devia ser a partir do momento que algo para mim não está bom. Em vez de colocar um limite para o outro, é assim, aonde eu estou confortável? Porque assim, se a gente entrar na questão de dependência química, a gente fala muito para os pais colocarem, não, tem que colocar limite, tem que colocar limite, tem que colocar limite o tempo inteiro. Ou mesmo para o adolescente, para o jovem. Mas se os pais não têm os limites demarcados dentro dele, não sabem o que é limite, não dá para colocar. Como você viria? Então, o primeiro limite é para mim. Como você viria, então, os pais de hoje, dando esse exemplo de limite? Quais as maneiras, assim, hoje, para um jovem, mais previsíveis e disciplinares, para ele ter como espelho o pai ou a mãe? O pai, e aí a gente tem uma ausência de pai, né? Na sociedade como um todo, né? O pai, dentro da questão da família, o pai é a lei, né? É o pai que institui a lei familiar dentro do grupo, né? E o que a gente tá percebendo é que esse pai está cada vez mais frágil. Frágil não no sentido culturalmente frágil, né? Vamos dizer assim. E muitas famílias também não têm esse pai. A gente tem uma grande parcela da população no país hoje com famílias monoparentais, que são as mulheres chefiando as famílias. Então, falta essa questão da lei. A lei é o limite. E, às vezes, a gente vê, hoje em dia, a busca de limite fora da família, porque a família não consegue dar isso. E limite nunca é uma questão, também, de novo, de punição e castigo. Limite é chão. Olha, é assim... Quando a gente não tem onde pisar, quando alguém chega e diz assim, olha, anda por aqui, é isso o limite, é a lei, é para caminhar por aqui. Mas o que você está perguntando é uma coisa assim, tipo, como é que os pais vão dar limite para os filhos se eles não têm esses limites? Se eles não podem abrir mão de um programa seu ou de algum prazer seu imediato para ficar com esse alguém? Porque para eu falar para o meu filho, não vá para a balada e não chega às 4 da manhã, né, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Ou se vai, eu tenho que ir buscar.
ou eu tenho que ficar acordado, ou eu não tenho que ir para a balada para saber como se meu filho chega em casa. Se ele chega alcoolizado, de que maneira ele chega, com quem ele chega. Eu tenho que abrir mão de mim, eu tenho que fazer uma assessoria para esse filho. Perfeito. E geralmente a gente delega isso. Hoje em dia o que a gente tem visto muito é uma terceirização dessa questão paterna. Alguém faz isso, não os pais. A gente dá para a escola, dá para não sei quem, e a gente vai terceirizando isso também. E a família vai saindo desse compromisso e dessa responsabilidade de gerenciar essa história desses filhos de alguma maneira. Perfeito. Né? Agora, cada família vai criar os seus próprios critérios de limites. Né? Como pode, como não pode. Isso faz parte da cultura de cada família. E você acha, assim, por exemplo, que a família, eu concordo, sim, com todo esse seu ponto de vista, vendo, ou o jovem, eu percebo que muitos jovens vão para festas, assim, às vezes até mesmo rave, mais assim aquela coisa de baladas, finais de semana, e gente menor de idade, 16, 17 anos, chegando a altas horas, ou até quase 7, 8 horas da manhã. Como é que você vê essa permissividade de um adolescente, ainda com menos de 18 anos, saindo e a família permitindo? É modelo da sociedade, ou os pais se sentiriam, como você disse, desajustados por não permitir, porque os outros pais deixam? Tem a fala assim, todo mundo faz, Isso. né? Isso. Todo mundo faz, está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Né? E parece que está todo mundo fazendo mesmo. Não é? Parece, parece. Né? Porque essa fala que chega em casa, né? Assim, nossa, coitado do meu filho, só ele que vai ficar esse peixe fora d'água. Né? Todo mundo faz, eu tenho que fazer também? E tá aí que todo mundo faz. Meu filho não faz. Né? Eu fico com você, a gente vai fazer alguma coisa, você vai chorar, chora, não tem problema chorar. Ficar emburrado, não falar comigo, ficar com raiva de mim, por que não? Né? Raiva, alegria, tristeza, isso faz parte da vida. Do crescimento e emocional. Do crescimento, é a partir disso que a gente vai crescendo. Né? E eu acho que os pais têm medo de que os filhos sintam raiva, que fiquem melindrados. Ser humano é isso. Não faz mal, fica lá, emburrado um tempão, não quer falar comigo porque não deixou ir na rave, não vai na rave, ponto. Aí os pais também têm que abrir mão de alguma coisa. Eu não deixo ir na rave, mas eu vou ter que estar aqui também. Eu também não posso fazer um programa com os meus amigos, sair no final de semana e largar esse menino emburrado dentro do quarto. Eu também vou ter que estar aqui. Né? Na verdade, é um pouco assim, eu coloco um filho de castigo numa situação de limite, onde tem um corte, eu também coloco para mim. E ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer ceder nada. Todo mundo quer viver prazer todo o tempo inteiro, e ninguém quer dizer não para nada. E os filhos também aprendem a não dizer não para nada. E pais que querem acompanhar os seus filhos, quando diz não para ele, também diz não para si. Alguma coisa você vai ter que abrir mão também. De estar junto, nem que for daquele pentelho, que nem sempre eles são umas alegrias, né? Eles também pentelham bastante, e os pais também pentelham bastante a vida deles. E assim vai, é assim família. Né? Não é tudo flores. Família Doriana não existe, sim. Só na novela. E né? Nem tudo sim. Tudo sim, nem tudo não. Né? Há que se negociar as coisas. Né? Às vezes sim, às vezes não. E os pais também não precisam acertar todas. Eles podem ser imperfeitos. Né? Os pais têm isso, né? Assim, querem ser perfeitos. Os pais só precisam ser suficientes. Não precisam ser perfeitos. Sem dúvida. E fazer o que é possível, não o impossível. Então, eles podem errar bastante, o tempo inteiro, porque os filhos também vão errar. Essa é a dinâmica da vida. Errar, acertar, ali e vai embora a coisa. Né? Eu acho que ficam com essa coisa, não, tem que ser pais ótimos. Mas tem pais que não aceitam essa visão, que eles também aprendem com os filhos, aprendem a cada dia, e se cobram essa postura de serem assertivos, sempre perfeitos, inflexíveis. Como palavra de rei, eu falei, está falado. Falei, está falado, uma rigidez, né? Mas muitas vezes eles falam, e promete até um castigo, olha, se você fizer tal coisa, eu tiro a chave do carro, ou te ponho... E não cumprem. Como é que você vê essa coisa de ameaças? Então assim, promessa só faz quando vai poder cumprir. Não vai poder cumprir, não faça. Porque essa é a pior deseducação que existe. Então, assim, se fiz uma promessa, faça do tamanho que você possa cumprir. Se vai fazer uma promessa para conseguir alguma coisa, uma atitude diferente, mas já sabendo que você não vai dar conta, é pior. Então, assim, se faz, cumpre. Se não vai poder, não faz. Pensa antes de fazer, então.
Pensa na promessa antes de fazer. Porque se fez, leve até o fim. Porque é isso que o filho espera de você. Que você seja um mínimo íntegro e um pouco coerente naquilo que você está falando e o que está fazendo. Sem dúvida. É melhor deixar a coisa ficar toda confusa do que prometer uma coisa e não fazer. Deixa do jeito que está. Você, como terapeuta familiar, você tem dificuldade, às vezes, de educar esse pai ou essa mãe ou esse casal a ser, assim, um cumpridor dessa palavra? Olha, na verdade, eu não faço esse papel educativo, vamos dizer, né? Assim, não é bem isso. E né? na terapia da família? Então, na terapia da família, a gente tenta levar um pouco dessa consciência, né? Dessa coerência do que eu digo, do que eu falo o tempo inteiro. Os pais precisavam funcionar como uma orquestra afinada. Né? A família tinha que ser uma orquestra afinada, afinadíssima. Porque eu não posso ficar desautorizando você na frente do meu filho. Eu não posso contradizer você na frente do meu filho. Nem que você esteja errado. Eu não concordo com o que esse cara está fazendo aqui, né? Eu falei tanto aqui com meu filho, ele vem aqui e desmonta toda essa minha engrenagem que eu levei um tempão. Quando as coisas estiverem confusas, chama o casal, o marido aqui do lado, fala assim, pô, mas a gente não combinou aquilo, mas fora do filho. Então, tem que ser afinadíssimo, porque se não for afinadíssimo, o filho entra e faz o jogo. Ou vai fazer o jogo com você, ou vai fazer o jogo comigo. Se os dois estiverem num combinado entre os dois ali, não tem como entrar para manipulação, para o jogo, não existe isso. Então, precisa ser assim, afinadíssimo. Quando destoar, quando um pisar no pé do outro, ou quando o instrumento não der certo, para a música e vamos recombinar ali atrás, mas nunca na frente do filho. E quem é o maestro? Quem é o maestro? Você como terapeuta. A terapeuta, Eu nesse espero momento. sempre que o maestro aconteça dentro da família. Que a família mesma não precise de ninguém de fora, porque, na verdade, se dá um apoio no momento, mas depois essa família tem que ir gerenciar a vida dela. Mas que eles encontrem um lugar na dinâmica deles, que eles combinem algo que dê muito certo, que ele seja o seu próprio maestro. Mas a gente vê famílias que não combinam e vão brigar. Por exemplo, vamos lá, no caso do dependente, não é? Que eu tenho mais experiência com o dependente. Então vamos falar disso. As famílias vêm com todos os papéis literalmente confundidos. Às vezes eu fico ouvindo o filho falar, o pai falar, e chega uma hora e falo, para, quem é o pai aqui, quem é o filho? A confusão de papéis. Confusão você de está falando. papéis. Então, por isso que a gente diz que a família precisa de tratamento. Então, aí o maestro quem seria? Porque tem que ter um regente para dar harmonia nessa orquestra. Tá, então... Os grupos. Muitas vezes as pessoas, o grupo dentro deles, o grupo familiar, não consegue isso por causa dessa confusão de papéis. Então, assim, pessoas que entendam essa dinâmica da dependência química, é sempre bom buscar ajuda. Família sozinha não sai disso. Ele fica rodando no mesmo lugar o tempo inteiro, por causa das questões emocionais. A gente se mistura mesmo na emoção do outro. E a gente, quando está misturado nas emoções, a gente não sabe sair e não sabe se ver separado dessa história. Então, alguém de fora, recursos externos que sabe, mas não é qualquer recurso. Tem muitos recursos que é melhor não ter. Né? É melhor não ter. Então, é procurar e fazer uma grande pesquisa mesmo, com gente capacitada, que já viveu isso, famílias iguais, que estão vivendo a mesma coisa. Então, você está falando do grupo, dos grupos de autoajuda. Essas famílias já viveram alguma experiência nessa história. Já sabem como é. Já sabem como é que dança essa música da dependência química. No mínimo, se não resolver o problema, vão se sentir apoiados. Vão saber que não estão loucos e que não acontece só na família deles. Que tem todas outras pessoas que vivem a mesma dinâmica. E já tem mais ou menos um mínimo de um roteiro para começar a sair dessa história. Então, é buscar ajuda com seus pares, com seus iguais. Ou com profissionais capacitados também, porque a gente tem profissionais não capacitados. Não são profissionais ruins. Não inteirados do que acontece na dinâmica da dependência química. Isso não os faz pior ou melhor. É só uma área de desconhecimento. Acho que é legal colocar isso. Sem dúvida. Então, por exemplo, você como terapeuta,
também de família. Você não vê que muitas vezes o casal ficam lá, aquele jogo de quebra, degladiando, ou mesmo o quebra de braço, quem ganha, quem perde? Então, isso é uma questão super importante, porque geralmente usam o filho para essa guerra, né? Isso é uma questão que o casal precisava rever as próprias questões para não usar o filho nessa queda de braço, porque o filho é jogado para lá e é jogado para cá. A mulher quer o filho como aliado ou o homem quer o filho como aliado. E ele fica meio que, quase que destroçado no meio dessa confusão. As questões casal deviam ser tratadas como casal. E deixar a questão do filho do lado. Por amor ao filho, por qualquer coisa que se tenha ao filho, ou até por raiva do filho, deixa o filho fora. Né? Resolve primeiro as suas questões, que geralmente são questões daqui do casal, a raiva não resolvida, os ressentimentos e as mágoas, né? As cobranças que existem dentro do casal que vai parar ali. E às vezes o filho é o grande catalisador. O bode expiatório, o catalisador de tudo isso. No caso, você vê assim que às vezes há uma tendência de preferência, o pai olhando mais o filho, a mãe olhando mais a filha, você pega isso às vezes? Então, já que eu estou com bronca do pai, o filho parece com o pai, então eu jogo minha raiva no filho para provocar. É muito comum. Isso. Muito comum. Quando um filho pega um pouco a característica daquele que eu tenho raiva, esse vira o bode expiatório mesmo. Mas consciente? Você parece o teu pai. Isso é normal ouvir. É a cara do teu pai, se comporta como tal e não sei o quê. Quer dizer, o outro não existe enquanto pessoa. Existe enquanto figura que lembra o pai. Né? A gente não consegue diferenciar a pessoa, né? Fica misturado com essa história do pai. E como é que fica a cabeça da criança? Uma zona, né? Porque ela não é o pai. Realmente. Ela é o filho. Aliás, nessa questão de dependência química, os filhos, aqueles não dependentes químicos, né? São os abandonados, né? Porque a atenção fica toda voltada para aquele que tem problema. E aqui não tem um julgamento aqui com a família, né? Porque, assim, quando acontece um negócio desse dentro da família, o ambiente fica todo perturbado mesmo. Sim. E a família realmente fica focada naquele que tem problema e tentar resolver o problema. Só que tem mais 3 ou 2 aqui do lado, né? E que também precisam de atenção, de olhar, de cuidado. Mas é tão forte aquilo que é um tsunami que entra. Não é qualquer coisa. É uma coisa muito forte mesmo, que detona um emocional em todo mundo de uma maneira tal que se perde de vista os outros filhos que estão aí. E ficam filhos abandonados mesmo. Isso na terapia de família, isso é muito chamado a atenção. A energia que você está colocando toda aqui, tem mais 3 aqui para você olhar. O que é que esse tem que fazer para ter a mesma atenção que esse tem? Será que ele vai precisar usar droga? Será que ele vai precisar ficar doente? O que será que ele tem que fazer para receber um pouco da sua atenção também? Caramba, mas isso dá muita coisa para falar. A gente vai voltar porque a gente precisa fazer o nosso intervalinho e ao som de uma música a gente volta já já. Até já. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez e está envergonhado, pois a vitória é sua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel
quando estava preso na cova dos leões. É o mesmo Deus que está hoje aqui pra te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é sua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é sua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Desanimes, não temas mal algum, a luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita da doutora Selma Tavares, falando hoje sobre o tema Família, uma obra inacabada. E você, assinante, que tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br, que terá alguém para bater um papo com você. E o nosso papo está muito, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta muito pertinente. Não é? Você, como terapeuta, recebe também, provavelmente, filhos de pais alcoólicos, esposas que sofrem, não é? Estão sofrendo e não se veem nessa constelação família, nem mais o seu papel, toma as dores ou da mãe, ou toma as dores do pai e deixa de viver. Fica naquele sofrimento e o próprio dependente não faz nada. Como é que abordar? Vale a pena esse jovem sofrer pela mãe, essa filha sofrer pela mãe, esse sofrimento pelo outro? Como é que você vê isso? Então, parar de viver, parar a minha vida não vai fazer nada na vida do outro, né? Eu parar a minha vida porque eu vou sofrer pelo meu pai, pela minha mãe, fazer um casamento com a minha mãe porque meu pai é alcoólico, né? Eu não vou substituir esse pai. Se eu parar a minha vida também, não vou ajudar muito esse grupo familiar. Não vou transformar em nada, né? Assim, o importante assim, é que cada um tem a sua história.
A gente não pode esquecer que pai e mãe um dia fizeram uma escolha de casamento. E que essa escolha não foi pedido nenhuma autorização para os filhos. São as escolhas de cada um na história de cada um. Então, é importante que os filhos adultos sigam a própria vida, que construam a própria história, diferente até daquela, para poder construir uma história diferente. Porque se ficar colado nessa história, é possível que se repita isso de alguma maneira. Não a questão do uso e abusar de uma substância, mas repetir comportamentos de quê? De baixa autoestima, de talvez atrair um outro para também cuidar como a mãe faz com o pai, de se sentir sempre importante quando eu tenho alguém para baixo, eu me sinto superior sempre que tenho que cuidar de alguém. Alguém tem que estar precário na minha vida para eu me sentir importante. Então, eu posso acabar nessa dinâmica, se eu não descolar da dinâmica familiar, desse cuidado constante e de sempre estar no papel de vítima, eu posso atrair outras pessoas na mesma condição, porque é isso que eu aprendi no ambiente familiar. Então, eu preciso de alguém sempre ruim para eu me sentir bom. E eu não sei me relacionar com alguém de igual para igual. Eu vejo muito isso na questão das filhas mesmo, a filha de familiares, da filha que vem de um ar de alcoolismo, que sempre vai, como escolha de parceiro, alguém também que precisa também desse cuidado. Ou com o próprio dependente, como o pai, que assim, de alguma maneira, agora eu vou resolver essa história, com meu pai eu não resolvi, com esse eu resolvo. Né, de alguma forma tem isso aí, ou porque é muito familiar a mim, isso eu já sei fazer, não vou para o desconhecido. E também há dificuldade de ter alguém com trocas iguais. As trocas têm que ser sempre assimétricas, desiguais. É essa dinâmica que eu aprendo na minha casa. Que alguém está lá meio tido como incapaz, alguém que é o mais frágil da família, eu tenho que estar me relacionando sempre nessa dinâmica. Então, na verdade, dentro dessa família se colocou a questão da baixa autoestima, né? De não gostar de si mesmo, de não se valorizar, de não se perceber merecedor de algo bom, né? Assim, às vezes eu falo assim, eu estou sempre esperando a migalha cair da mesa, eu não tenho direito de sentar nesse banquete. É verdade. Então, eu fico sempre pegando o que resta da vida. Né? Então, na família da dependência química e do alcoolismo fica essa história de uma vergonha de ser, né? De ser de menos, da desvalia mesmo, da menos-valia como sujeito, né? De se apropriar do que tem de bom na vida, que tem para todo mundo. Sem dúvida. Né? Que nem todo mundo pode, né? Tem algumas coisas de privilégio, mas não nas minhas escolhas particulares, naquelas coisas que eu posso escolher como um parceiro. Por exemplo. Até é tendencioso, a gente vê muitas vezes filhas casarem-se mesmo com um alcoólico, não é? É assim, e sem essa consciência, porque o próprio modelo acaba induzindo, como você sem falou. A consciência. Mas muito bom. Vamos perguntar, nós sempre temos uma plateia, e eu gostaria de saber, não é? Se alguma dos nossos aí que estão, o telespectador, tem desse tipo de dificuldade para falar a doutora Selma. Tem alguma pergunta? Boa noite, doutora Selma. Meu nome é Rosângela. E eu gostaria de saber, assim, a senhora como terapeuta, qual é o quadro pior? É o quadro de que os pais são separados ou aqueles pais que brigam muito, se agridem em palavrões, palavras ruins com o outro? Qual é o lado que atinge mais? Os separados ou aqueles que brigam? Né? Ou aqueles pais também, que a criança ela faz o que ela quer e alguém chama a atenção da criança e o pai não deixa, às vezes, né? Não briga porque o filho é meu, não chama atenção porque o filho é meu, entendeu? Então, eu gostaria de saber, assim, qual é o lado pior que a senhora já pegou como terapeuta? A separação numa família é sempre algo desastroso para os filhos. Né? Nunca é uma coisa boa. Né? Sempre é algo que hoje a gente poderia pensar em tentar ser evitado de alguma maneira. Porque sempre ficam muitas sequelas. É muito difícil de se refazer, os filhos se refazerem dessa história toda da separação. E hoje as pessoas já casam com data marcada para se separar.
As pessoas não casam pensando assim, não, a gente vai lutar e vai esgotar todas as possibilidades para a gente ficar junto. Existe já um antemão dizendo assim, não, se não der, a gente se separa. E não importa se tem filhos no meio, outras pessoas no meio, a gente vai separar. Egoisticamente, a gente não se entendeu, virou a cara um dia de manhã e vamos fazer o divórcio, sem pensar em tudo isso. Então, eu acho que a gente está vivendo isso muito, muito forte. Então, assim, a questão separação é uma coisa que deveria ser evitada e tentar todo esgotar, pensar, repensar, recontratar casamento, porque casamento se recontrata também. O contrato não deu certo, lá, olha, aquilo que a gente fez não está dando mais certo. Então, vamos sentar e fazer de novo essa história? Dá para fazer, mas precisa, assim, ceder muito, ter com muita vontade que dá certo. E os dois ter muita vontade que dá certo. Então, tá, separação é isso, né? Agora, assim, os filhos viverem num ambiente abusivo, que a gente fala abuso, a gente sempre pensa no abuso físico. Existe o abuso emocional, o abuso intelectual, existe uma série de abusos que se impetram numa criança. Então, agressividade, violência, tratamento desrespeitoso, palavrões, uma série de coisas. Se a gente for pensar que isso vai ser a vida, então é melhor não ter. Então, é melhor cada um vai para um lado, violência física com a mãe, ou a mãe com o pai, porque a mulher também bate no homem. A gente fica pensando que é só o homem que bate, mas a mulher também, né? Principalmente se ele estiver numa situação de fragilidade, onde, às vezes, alcoolizado mesmo. Tem crueldades também, por aí. Somos todos, né? Anjos e demônios, acredito. Tudo isso está dentro de nós. A gente só não atira a criança pela janela porque tem uma cultura que nos impede. Mas a vontade de jogar muitas vezes nos bate. Né? A raiva vem, assim como o amor também. Então, assim, a questão de viver num lar com violência constante o tempo inteiro é melhor que não tenha. Então, vai cada um morar no seu lugar. Isso é mais saudável. Não o melhor para a criança, mas é mais saudável. O melhor para a criança é estar junto com aquelas pessoas, né, que são os seus pais. Mas depende desses pais também. Vó devia ser vó, para começar. Vó devia ser vó e ficar no papel de vó. E não ser mãe educadora de criança. Educadora, mas de um outro jeito. Vó educa reforçando a educação dos pais. Não ela tomar frente da educação dos pais. Ela reforça o que a mãe e o pai diz. Ela não desautoriza o que a mãe e o pai diz. Vó devia ser vó. Aquela que acolhe, que faz carinho, mas que não se envolve, não se intromete. É isso mesmo. Não se intromete. Vó fica como vó. Né? Vó, quando vira mãe, em vez da mãe, vira uma confusão. E principalmente a gente vê na questão de dependência química, as meninas que engravidam cedo, o que acontece? Vai para a casa da mãe com ela e o bebê. Aí vira uma zona. Porque a avó, a mãe dela, não acredita que ela possa dar conta desse filho. Entra no papel dela. Né? Aí ela perde a autoridade de mãe. A criança não sabe a quem obedecer. E vira uma grande confusão. E se tira a oportunidade de uma jovem que está tendo um filho, mesmo que precocemente, de exercer a maternidade. De criar um vínculo importante, porque talvez seja a única possibilidade de uma jovem dependente químico criar um vínculo importante que pode até ajudá-la a sair dessa história, porque cria responsabilidade, alguém precisa de mim, alguém depende de mim. Ela deixa desse papel da dependência da família e passa a ser responsável por alguém. E esse filho passa a respeitar alguém, porque senão ela tem que respeitar todo mundo na casa. A avó, a mãe, não sei quem, a criança fica muito perdida. Então, vó devia ser só vó. Só vó. Mas não é o que a gente vê muitas vezes, não é? Você vê lá no seu grupo, você vê esse tipo de queixa por parte dos casais? Vejo muito. Muito. Vejo muito. E sempre assim, tem muitas avós também que vão lá. O meu consultório tem todas as faixas etárias a partir do adulto. Eu não atendo adolescente, criança eu não atendo. Mas os adultos têm. Então, tem avós lá no meu consultório também. Então, lidar com essa dinâmica o tempo inteiro. Mora junto com a filha que tem o filho. Seja só vó. Não fica lá dando ordem, porque senão vira os dois filhos de novo. E fica entrando no meio da relação do filho com a filha. Você vai ser vó, vai dançar, vai para o baile, vai fazer alguma coisa da tua vida. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Que tem uma hora na vida, né, que aí cada um vai achar a sua hora na vida, que não tem mais que ficar paparicando filho.
Porque depois de uma meia-idade, vamos colocar aí depois dos 50 e tantos anos, quanto tempo será que a gente tem de vida útil, autonomia e liberdade para viver? Sem dúvida. Pouco, 20 anos, 15 anos, daqui a pouco a gente está capengando e precisando que alguém nos leve para algum lugar. Então, pais velhinhos, já de meia idade, com dependente químico acima de 25 anos, que todo mundo já sabe comer, ninguém morre de fome, se não está trabalhando é porque resolveu fazer outra escolha na vida, esquece essa história, já foi. Vão para a vida de vocês, vão viajar, vão fazer aquilo que não deu para fazer até agora. Mas como é que fica? Né? Ótimo, você fez essa colocação. Como é que ficaria esse casal? Sabendo que o filho, assim, ele tem um filho dependente, meia-idade, 25, 20, 27 anos. 27 anos. Aí ele vai falar, mas como é que eu vou? Com que cabeça? Põe onde esse filho? Porque se eu vou, ele pode pegar as coisas da minha casa. Sei lá com quem ele coloca dentro de casa. Olha, seria bom arrumar uma casa para ele. E quem vai pagar? Nem que ele pague. Se os pais têm alguma condição financeira, a gente está falando de situações ideais, né? A gente não está falando das outras particularidades. Mas se os pais têm condição financeira, viver trancado dentro de casa com o filho, com o armário trancado, com bolsa trancada, com medo de tudo, tira o filho de casa. Também concordo. Parabéns. Né? Não tem que ficar preso junto com esse filho. Ele fez uma escolha diferente da sua. Ele escolheu. Tem uma hora que é escolha. A gente começa com essa história da dependência química como uma doença, mas depois de um tempo onde se deu a oportunidade para alguém ter consciência do que está fazendo, que não está mais sob o uso, escravizado, sem condições de pensar, depois de um tempo, fez uma primeira internação, vamos dizer assim, ou frequentou um grupo de narcóticos anônimos por um tempo, ou um grupo de autoajuda focado, ou o AA, ou qualquer outro, saiu do mergulho, pôs a cabeça para fora, está respirando, já sei onde eu estou, já tem escolha. Antes disso, não. Antes de passar por alguma pincelada do que onde eu estou e o que eu estou fazendo na vida, é sacanagem. Mas depois que se deu essa oportunidade de alguém saber o que está fazendo, chega, acabou, vai para a sua vida, vai viver o que tem que viver, porque é pouco tempo, né? Daqui a pouco os 15, 20 anos acabam e aí você vai precisar desse filho. Você não deu nem a oportunidade para esse filho crescer. Porque família de dependente químico muitas vezes acha que o dependente químico é de cristal, é de vidro, vai quebrar. Não pode passar raiva, não pode isso, não pode aquilo, não pode ser contrariado, não pode nada. Né? Dentro de casa não pode nada, não se faz nada, ele vira um incapaz mesmo. E a mensagem da família é essa, você é incapaz, você não sabe fazer. Porque todo mundo faz por ele. Faz por ele. Todo mundo faz por ele. E dá uma mensagem para o sujeito de que realmente ele é uma porcaria. Mas é uma mentira grande, porque quem usa drogas aí no mundo sabe que tem que lidar com um leão por dia para conseguir a droga. Esse cara tem muita habilidade. Né? Para se safar e conseguir continuar usando sem financiamento, tem que ser artista. Tem que ser artista. É uma enguia, um sabonetão. Então, como não é capaz? Ele é capaz muito mais que os pais. Muito mais que os pais. E os pais ficam naquela coisa da redoma, do vidro. Fica aquela coisa, aquela dúvida, se ele ficar, ele não vai usar, ele não vai virar traficante. Isso. Você já viu isso? Muito, vai roubar, não vai não tem já está fazendo isso, né? Aliás, não é? Já está fazendo todo o tempo. Roubando, rouba em casa. Não, eu tenho que dar dinheiro igual, mas rouba toda hora em casa, carteiro que largar pela frente. Onde você quer que não roube? Sei lá, né? E aí virou uma patologia, uma doença. A família só vê ele. E como você disse no começo, e os outros? Onde que entra? Outro filho, outra filha? Porque me parece que está todo mundo ali de volta desse único sujeito. Mas você sabe que enquanto a família não entra em tratamento e não vê o que está acontecendo, porque a família também, assim, antes de entrar essa história da droga e não saber nada a respeito, realmente é um problemão. Ela não sabe mesmo o que fazer. Mas depois de um tempo que ela tem mais consciência, né, os outros filhos precisam começar a ter vida, precisam começar a ser olhados. Porque realmente, quando acontece essa história da droga, é como se toda a energia do grupo se voltasse para esse. Verdade. Né? Verdade. E fica ali parado por muito tempo. E os outros filhos realmente têm muitos problemas nessa área. Alguns vão com os pais, vão tolerando, vão junto e dão apoio e tudo mais, mas olha, é muito difícil.
É muito difícil ficar fora da jogada da família por causa de um. E muitas vezes por causa de um que não quer fazer outra coisa ainda. Um dia pode ser que sim, mas naquele momento não. Às vezes eu acho um pouco cruel o que eu penso, muitas vezes, mas às vezes até morrer é uma escolha. Né? Você não pode matar todo mundo, porque a família, com uma questão dessa, ela perde a autoestima familiar de grupo, ela perde o brilho para a vida, ela perde a esperança e a vontade de viver, se sente um fracasso social. É muita coisa, não é pouca. Né? Então, há que pensar em tudo isso. Nesse sentido, a família precisaria se preparar, porque ó, você vê, a neurose é muito grande, porque ela fica dias, semanas, meses, anos, só cuidando, aliás, até facilitando e dando praticamente. Esses dias eu estava falando com o pai que o filho está preso há 1 ano e 2, 3 meses. Ele envia por volta de 300 a 500 reais por mês para esse filho. Não preciso te falar que ele está usando droga lá dentro. Claro. Mais de 1 ano que esse pai facilita e financia dentro de uma cadeia. Na verdade, o pai está preso com o filho, né? Isso. E não precisaria ser trabalhado essa família para ele viver a vida dele? E como você falou, a família precisa viver. Quer dizer, nem distante geograficamente, você percebe. Está longe, mas ele continua dependente do filho. Você percebe que parece que ele precisa desse filho para fazer sentido na vida dele? Provavelmente. E agora, essa quebra, esse desligamento emocional, afetivo, qual seria o processo? Você está falando disso, geograficamente, distantes. Você pode mandar para onde você quiser, mas se a ligação emocional está ali, ó, né, está na fusão ainda, não adianta. É aí que nós precisamos trabalhar. É aí que se trabalha, né? Esse desligamento. É dando a vida para esse sujeito, dando a vida para esse filho, para esse pai também encontrar a própria vida dela. Como você alertaria essa família, esse então, pai? A questão filho preso é uma questão à parte nessa história toda, né? Ter um filho preso é algo assim surreal. Para todos os pais, mas ele já está preso nas drogas. Mas está preso na droga. Mas fisicamente aqui. Está aqui. Mas quando vai para dentro da instituição carcerária, né, é uma coisa muito difícil para a família. Embora tenha isso que você está falando. É uma coisa muito complicada. Eu vejo mães que estão com o filho preso e elas também estão presas junto com o filho. A vida parou a partir disso. Só vai começar a partir do momento que ele sai. E nem sempre quando ele sai, já acompanhei alguns casos... Aliás, geralmente, quando sai, não vai ser isso. Isso. Tem uma expectativa que depois de tudo isso que o filho viveu lá dentro, as coisas se resolvam. Mas acontece a reincidência. E essa mãe não conta com isso. Então, todo aquele tempo, e assim, não é pouco a mãe que tem que fazer esse tal das coisas que manda, dos objetos que tem que mandar, às vezes tem que andar em ônibus para outras cidades, passar por revistas humilhantes, um desrespeito enorme. Ela conta que depois desse sacrifício todo, e mãe gosta dessa história de sacrifício, né? Acho que é um pouco da nossa cultura judaico-cristã, certo? Vergonha, culpa, tem que sofrer, fazer sacrifício, aí consegue. Né? Enfim, é uma maneira que nós, nessa cultura, fomos criados. Né? Então, elas gostam de fazer esse sacrifício. Vão lá, e contando que esse sacrifício delas, que no final vai ter a redenção, que o filho saia e vai ser um bom menino. Só que ela esquece que ele, a partir do momento que sai dessa sociedade, que ele entra em outra, com seus códigos e regras próprias. Sem dúvida. Né? E regras duras. As nossas regras em casa são frouxas, permissivas. Quando eles entram dentro de uma instituição, é assim, não fez, morreu. Não tem essa. E os pais ficam com essa, não sei o quê. Quando cai lá, não tem conversa nenhuma. A regra é clara, é dura, está lá, se não fez, morreu, acabou, apanha, enfim. Lá não tem essa frouxidão. Não tem. Não tem meio termo, é aquilo lá. E o filho está lá. À medida que se entra para aquela cultura, se sai para esse mundo aqui, não dá mais certo, não combina. Né? Fica água e óleo. Verdade. É muito difícil, principalmente porque a gente não tem políticas públicas, a gente não tem nada nesse país que dê conta desse sujeito que sai de lá. A gente não tem acolhimento para isso. Verdade. Né? E nem para a família. Nem para a família. É por isso que existe esses programas. Ok. Doutora Selma, está uma delícia o bate-papo com você.
mas o nosso tempo está chegando ao final, então eu vou pedir que você faça as considerações finais. Ah, tá. É lá. Aonde? Aqui? Ali, é na tua aqui. frente. Ah, tá. Eu gostei muito, eu quero agradecer pelo convite. Talvez eu tenha pensado outras coisas para falar, mas foi isso que saiu. Está ótimo. Que saiu. E estou aberta a possibilidades, quando quiserem, a gente conversa mais. E obrigado por tudo. Gostou? Okay? Gostei muito. Então, muito obrigada. Não se preocupa que vai ter mais vezes, viu? Então, tá bom. Então, você, assinante, agradecemos assim a tua participação, como nós dissemos. Estamos aqui também para dirimir as suas dúvidas e falar a vocês que esse programa tem a participação dos grupos de apoio da Instituição Cláudia Mancho, que dá cobertura a dependentes químicos e aos familiares codependentes. Também a participação da Igreja Batista Betel de Santo André, do programa do voluntariado do canal Net Cidade e do Espaço Vivo Paisagismo de São Caetano, do nosso amigo Djalma, que sempre, toda semana, manda uma florzinha aqui para enfeitar o programa. E vocês, grupos de autoajuda de todo o nosso país, está aberto a um programa democrático. Se você tiver tematistas que queiram trazer um tema, o tema é livre, nós teremos imenso prazer de recebê-los. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas. E pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude e a unção, toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Certo dia, uma mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele, foi curada. Oh, Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude e a unção, toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele,
está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, Ele vai te